Saudações, queridos amiguinhos! A aula hoje é sobre lentes esféricas. Quem entendeu bem os espelhos esféricos vai ter mais facilidade agora. São as mesmas fórmulas, as regras são bem parecidas. Quem não entendeu os espelhos esféricos, se entender lentes esféricas, ficará mais fácil para entender os espelhos. Vamos lá? Considere um material transparente e homogêneo. Vamos cortá-lo. E para cortá-lo, utilizaremos dois círculos, um de raio 1 e outro de raio R2. Esses raios podem até serem iguais ou não. Vamos então tirar este pedaço do material. Temos aqui uma lente de beirada fina, uma lente convexa, uma lente que no ar se comporta como convergente. Vamos considerar o mesmo material, transparente e homogêneo, e vamos cortar um pedaço dele. Tomemos como matriz para esse corte dois círculos de raio 1 e raio 2, que podem ser iguais ou não. Tiremos então esse pedaço do material. Temos agora uma lente de beirada grossa, uma lente côncava, uma lente que no ar se comporta como divergente. Às vezes, as duas superfícies são relevantes. Nesse caso, utilizamos uma equação chamada de equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes. Então, as lentes de beirada fina podem ser biconvexa, quando os raios da circunferência são iguais. Plano convexa, quando o raio de uma das circunferências é igual ao infinito, ou côncava convexa. As lentes de beirada grossa, as lentes divergentes, elas também podem ser bicôncavas. Os raios das duas circunferências utilizadas como matriz para o corte são iguais. Plano côncava, quando o raio de uma das circunferências, que determinou uma das superfícies da lente, é igual ao infinito, ou convexo côncava. Mas na maioria das vezes, grande maioria dos exercícios, só nos interessa saber se ela é de beirada fina, convexa, convergente, ou de beirada grossa, côncava, divergente. Comportamento óptico. Como já comentamos, todas as lentes de beirada fina no ar se comportam como convergente, converge os raios de luz. E as lentes de beiradas grossas se comportam como divergente. Isso ocorre quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Caso contrário, o comportamento óptico se altera. Cuidado, que existem vários exercícios vestibulares que utilizam esta pegadinha. Elementos da lente. Vamos aproveitar e revisar os elementos dos espelhos esféricos. Consideremos o eixo de simetria, que separa a lente ao meio. O ponto onde o eixo de simetria corta a lente é o vértice da lente, também chamado de centro óptico. Temos agora o centro de curvatura da lente, seria o centro de cada uma daquelas circunferências utilizadas para cortarmos a lente, corresponde ao centro de curvatura nos espelhos esféricos. A distância entre esse A, chamado de ponto antiprincipal, até o centro óptico da lente, até o vértice da lente, é igual ao raio de curvatura da lente. Equidistante ao ponto antiprincipal, centro de curvatura da lente, e o vértice da lente está o foco, que valerá sempre metade do raio de curvatura da lente, metade da distância entre o ponto antiprincipal e o vértice da lente. Raios notáveis. Todo raio que entra paralelo ao eixo principal passa por onde? Passa por onde? Para o foco, pelo foco.
Nos espelhos, sofria reflexão e passava pelo foco. Aqui ele sofre refração e passa pelo foco. Todo raio de luz que incide no vértice não sofre desvio. Todo raio de luz que incide na lente passando pelo foco sai paralelo ao eixo principal. Todo raio de luz que incide na lente passando pelo ponto antiprincipal, ele sofrerá refração passando pelo mesmo ponto antiprincipal. Note que nas lentes de beirada fina, lentes convexas, lentes convergentes, passa luz no foco. Então é uma lente positiva, são focos reais, positivos. São as únicas lentes capazes de conjugar imagens reais, imagens que podem ser projetadas. São também as únicas lentes capazes de aumentar, de conjugar imagens ampliadas, maiores do que o objeto. Vamos ver esse comportamento agora nas lentes de beirada grossa, as lentes côncavas, as lentes divergentes. Se o raio de luz incide paralelo ao eixo principal, ele sofrerá refração como se tivesse passado pelo foco. Se o raio de luz incide na lente pelo vértice, não sofrerá desvio. Se o raio de luz incide na lente como se fosse passar pelo foco, ele sai paralelo ao eixo principal. Se o raio de luz incide na lente como se fosse passar pelo ponto antiprincipal, ele sofre refração como se tivesse passado pelo ponto antiprincipal. Note que nas lentes de beirada grossa, nas lentes côncavas, nas lentes divergentes, não passa a luz no foco, portanto é um foco negativo, é um foco virtual. Elas só conjugam imagens virtuais. As lentes convergentes, por serem as únicas que conjugam imagens reais, podem ser usadas em projetores, porque só imagens reais podem ser projetadas, e também instrumentos de aumento, porque são as únicas que aumentam a imagem. Podemos obter com ela imagens maiores do que o objeto. As lentes divergentes nunca vai passar luz pelo foco. Então, elas só vão conjugar imagens virtuais e menores. Veja, o foco é negativo, é um foco virtual. Projeção de imagens. Seguem as mesmas regras dos espelhos esféricos. Usa-se dois raios notáveis, saindo sempre do mesmo ponto do objeto. Um deles precisa passar pelo foco. A imagem se formará no ponto de inserção dos raios refratados ou de seus prolongamentos. Lembrem que, enquanto que nos espelhos ocorre reflexão, nas lentes ocorre refração. Formação de imagens e lentes divergentes. As imagens serão sempre virtuais, lente divergente, lente de beirada grossa, lente côncava, porque o foco é virtual, é negativo. Então a imagem será sempre virtual, direita e menor. A imagem será virtual, se formará na frente da lente. Direita estará para o lado de cima do eixo principal e menor. Vamos provar? Dois raios notáveis, os dois saindo do mesmo lugar. Um tem que passar pelo foco. Se entrar paralelo, sofre refração como se tivesse passado pelo foco. O outro raio de luz, vamos fazer passar pelo vértice, aí não sofre desvio nenhum. A imagem se forma aonde esses raios refratados se interceptam. Olha ali, imagem virtual, direita e menor. Por isso, as lentes divergentes são usadas principalmente para corrigir a miopia, um problema de visão em que não se consegue enxergar bem de longe. Nas lentes convergentes, as lentes que têm foco positivo, as que podem conjugar imagens reais e ampliadas, têm umas regras bastante parecidas com a dos espelhos côncavos, um espelho com foco positivo.
A imagem poderá ser real ou virtual, menor, igual ou maior, depende da posição do objeto. Tem uma regrinha que, se você decorar, facilitará muito na resolução de exercícios de primeira fase e até de segunda fase dos principais vestibulares e concursos. Se a posição do objeto for maior do que a distância focal, a imagem é real e invertida, sempre. Se a posição do objeto for igual à distância focal, a imagem é imprópria, forma-se no infinito. Se a posição do objeto for menor que a distância focal, a imagem é virtual, direita e maior. Na maioria das vezes, alguns exercícios querem apenas que descrevemos a natureza das imagens, considerando o objeto diante dos espelhos esféricos ou diante das lentes. Se você guardar essa informação, vai facilitar muito, você vai ganhar muito tempo em algumas questões. E quanto ao tamanho? Quanto ao tamanho, se considera o raio de curvatura da lente. Se a posição do objeto for maior do que o raio de curvatura, se o objeto estiver a uma distância maior do que o ponto antiprincipal, a imagem ela é menor. Se a posição do objeto for igual ao raio de curvatura, se o objeto estiver no ponto antiprincipal, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto e se forma também no ponto antiprincipal. E se a posição do objeto for menor do que o raio, a imagem será maior. À medida que aproximamos o objeto da lente convergente, a imagem se afasta e se torna cada vez maior. Então vamos lá. Primeiro, coloquemos um objeto numa distância maior do que o ponto antiprincipal. Bem, se a posição do objeto é maior do que a distância focal, a imagem é real e invertida. Real se formará atrás da lente, invertida se formará abaixo do ponto antiprincipal da lente. Como a posição do objeto é maior do que o raio de curvatura, é maior do que o ponto antiprincipal, a imagem será menor e se formará entre o foco e o ponto antiprincipal. Essa é a natureza da imagem, real, invertida e menor. Vamos então provar? Olha, dois raios notáveis, os dois saindo do mesmo lugar, e um necessariamente precisa passar pelo foco. Vamos fazer ele entrar paralelo, porque se ele entrar paralelo, ele sofre refração, passando pelo foco. O outro passa por onde a gente quiser. Vamos fazer passar pelo centro óptico? Ele não sofrerá desvio. A imagem, então, se forma onde os raios refratados se encontraram. Imagem real, atrás da lente. Invertida, abaixo do ponto do eixo de simetria, e menor, e se forma entre o foco e o ponto antiprincipal. Máquina fotográfica utiliza essa montagem e o cristalino, a lente do nosso olho, também utiliza essa montagem. E se o objeto estiver no ponto antiprincipal? Estiver numa posição igual ao raio de curvatura da lente. Veja, está numa posição maior do que o foco, então é uma imagem real e invertida. A imagem se formará atrás da lente, se formará abaixo do ponto antiprincipal, abaixo do eixo de simetria. Como a posição do objeto é igual ao raio de curvatura, a imagem terá o mesmo tamanho do objeto e se formará também no ponto antiprincipal. Então a natureza da imagem é real, invertida e igual. Vamos provar? Dois raios notáveis, os dois saindo do mesmo lugar, um necessariamente precisa passar pelo foco. Vamos fazer entrar paralelo ao eixo principal, porque ele sofre refração passando pelo foco. O outro passa pelo centro óptico, não sofrerá desvio. A imagem se forma onde os raios refratados se interceptaram, ali. Ó. É uma imagem real, atrás da lente, invertida, abaixo do eixo principal, é igual, tem o mesmo tamanho do objeto e se forma no mesmo lugar, no ponto antiprincipal. Copiadora de Xerox, quando se quer uma cópia do mesmo tamanho que o objeto. Bem, agora o objeto está a uma posição maior do que a distância focal. Então a imagem será real
e invertida, mas numa posição menor do que o raio de curvatura, menor do que o ponto antiprincipal. Então a imagem será maior e se formará mais longe do ponto antiprincipal, porque à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta. Então a natureza da imagem real, invertida e maior. Vamos provar? Raio de luz entrando paralelo ao eixo principal, ele sofre refração passando pelo foco. Um outro raio notável que incide no vértice, ele não sofre desvio. A imagem se forma onde os raios refratados se interceptaram. É uma imagem real, invertida e maior. E está se afastando da lente. Cinema, projetor de slide. Lembre que só imagens reais podem ser projetadas, né? Bem, quando o objeto está no infinito, a imagem se forma no foco. Quando o objeto está no foco, a imagem se forma no infinito. E o infinito é impróprio para nós. Vamos demonstrar? Vamos demonstrar. Raio de luz entrando paralelo ao eixo principal sofrerá refração passando pelo foco. O raio de luz que incide no vértice não sofre desvio. Se fizermos o prolongamento dos raios refratados, notamos que vão ser sempre paralelos. E as retas paralelas só se encontram no infinito, que é impróprio para nós. Então, a natureza da imagem, quando o objeto se encontra no foco, é imprópria para nós. E se o objeto estiver a uma distância da lente menor do que a distância focal? É uma imagem virtual direita e maior. Virtual se formará na frente da lente. Direita se formará acima do eixo principal e maior. Vamos provar? Dois raios notáveis. Um necessariamente tem que passar pelo foco. Se entrar paralelo ao eixo principal, sofre refração passando pelo foco. O outro raio notável, também passando assim, saindo do mesmo lugar da cabeça do objeto, vamos fazer incidir no vértice. Ele não sofre desvio. Se prolongarmos os raios refratados, note o que aconteceu. Agora eles se interceptam na frente da lente. Imagem virtual, direita e maior. Nesse caso, é usado como lupa. É usado para corrigir a hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto. Ou presbiopia, também dificuldade para enxergar de perto, mas por motivos diferentes. Veremos numa outra aula os problemas de visão. Estudo analítico. O tamanho do objeto é representado por O. O tamanho da imagem pela letra I. Se a imagem for invertida, abaixo do eixo principal, o I é negativo. Se a imagem for direita, acima do eixo principal, o I é positivo. A distância do objeto até a lente é o P, posição do objeto. A distância da imagem até a lente é o P', posição da imagem. Lembremos que se a imagem é real, ela se forma na interceptação de raios luminosos. Então, o P' é positivo. Mas se a imagem for virtual, ela se forma onde não tem luz. Ela se forma pelo prolongamento dos raios refratários. Então, o P' é negativo. Aquelas equaçõezinhas que utilizamos em espelhos esféricos, podemos utilizar agora nas lentes, são as mesmas. A equação de Gauss, 1 dividido pela distância focal é igual a 1 dividido pela posição do objeto, mais 1 dividido pela posição da imagem. Temos ainda do aumento linear. O aumento linear é a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Note que se a imagem for se a imagem for invertida, o A vai ser negativo, porque o I é negativo. O objeto, na maioria das vezes, é positivo, é real.
Podemos também calcular o aumento linear considerando a relação entre a posição da imagem, π', e a posição do objeto. Aquele sinal de menos ele surge porque quando a imagem é real, π' é positivo, mas o i é negativo. Quando a imagem é virtual, o π' é negativo, mas o i é positivo, pois é direita. Então, a relação entre o tamanho da imagem do objeto é igual menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto. Aquelas outras equaçõezinhas que mostrei para vocês nos espelhos esféricos também se aplica aqui. Principalmente aquela que relaciona o tamanho, o aumento linear, com o foco e a posição do objeto. O aumento linear é o foco dividido pelo foco menos a posição do objeto, que são duas grandezas fáceis de serem determinadas experimentalmente. Vamos fixar as regrinhas de sinais. P é a posição do objeto, π' é a posição da imagem. Se a imagem é real, forma atrás da lente, π' é positivo. Se a imagem é virtual, se forma na frente da lente, π' é negativo. O O é a altura do objeto, o I é a altura da imagem. Se a imagem é direita, o I é positivo, está acima do eixo principal. Se a imagem é invertida, o I é negativo, está abaixo do eixo principal. Bem, e a distância focal? Se a lente é convergente, foco é positivo. Se a lente é divergente, foco é negativo. Leiam, repitam várias vezes. Lente convergente, foco positivo. Lente divergente, foco negativo. Imagem real, π' positivo. Imagem virtual, π' negativo. Imagem direita, I é positivo. Imagem invertida, I é negativo. São esses detalhes nos sinais os responsáveis pela maioria dos erros nas provas de vestibulares, nos concursos, nas provas aqui dentro da sala de aula. Vamos repetir para que entre por osmose pelo menos? Lente convergente, foco é positivo. Lente divergente, foco é negativo. Imagem real, π' é positivo. Imagem virtual, π' é negativo. Se a imagem é direita, o I é positivo. Se a imagem é invertida, o I é negativo. A vergência da lente é o grau da lente, é a potência da lente. É 1 dividido pelo foco, mas o foco tem que ser dado em metro. E a unidade técnica científica é a dioptria, é o inverso do metro, popularmente chamado de grau. A minha lente é uma lente divergente, de menos 2,75 graus, de menos 2,75 dioptrias. A equação de Rayleigh, que eu citei lá no início da aula, também chamada da equação dos fabricantes de lente, é quando as duas superfícies da lente são relevantes. Então, a vergência, o inverso do foco, é o índice de refração absoluto da lente, dividido pelo índice de refração do meio, tudo isso menos 1, que multiplica 1 dividido pelo raio de uma das superfícies da lente, mais 1 dividido pelo raio da outra superfície da lente. Lembremos que, se a lente é convergente, o foco é positivo, então a vergência é positiva. Se a lente é divergente, o foco é negativo, então a vergência é negativa. A lente convergente, ela tem superfícies convexas, então o raio é positivo toda vez que a superfície for convexa. As lentes divergentes, elas têm superfície côncava, então o raio vai ser negativo toda vez que a face for côncava.
Cuidado com as regrinhas de sinais. Numa próxima aula faremos bastante exercício sobre lentes. O essencial é invisível aos olhos. Ainda bem que existe a ciência para que possamos apreciá-lo.